Boa noite, irmãos. O meu nome é Daniela e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês o meu testemunho, talvez o primeiro, o maior testemunho de vida com o Senhor Jesus, né? Então, primeiramente, eu vou ler uma passagem que está em Lucas 19, que eu gostaria que os irmãos acompanhassem, e eu vou ler então. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. E era bem assim que eu me sentia completamente perdida. Há alguns anos atrás, há muitos anos atrás, na verdade, eu tive síndrome do pânico. E para quem conhece essa síndrome, é uma síndrome que atrapalha a vida da pessoa. A gente tem medo de tudo, a gente tem mal-estar, o coração acelera, é um desconforto. A gente acaba não fazendo mais as coisas que a gente fazia por medo até de atravessar a rua, medos assim, muito, até difícil de explicar para quem nunca sentiu, né? E eu vivi com isso durante muitos anos, até que depois de uns 2, 3 anos que eu já estava tendo essas sensações, eu procurei um médico e os médicos não constatavam nada. E até que um médico disse: não, isso é síndrome do pânico. E eu comecei a me tratar então com remédios específicos para essa doença, né? E comecei a tomar remédio antidepressivo e eu fiquei durante uns 5, 6 anos tomando remédio. Até que um dia eu me mudei para Santa Catarina e lá eu comecei a fazer massagem com uma massagista, porque eu achava assim que eu tinha que relaxar, eu tinha que ter bons pensamentos para que eu tivesse uma vida mais tranquila, que aquele medo passasse, né? Eu tentava várias alternativas assim para curar a minha síndrome do pânico, né? Até que essa massagista, cada vez que eu ia lá, ela só me falava de Jesus. E eu achava muito estranho, assim, no começo. Não era, assim, um assunto que eu estava acostumada a ouvir. E ela me convidava para ir na igreja dela. E eu sempre dizia assim: não, eu gosto de ouvir tu falar de Jesus, mas na igreja eu não, acho que isso não é para mim. E passou uns 3, 4 meses e ela disse assim: Lela, hoje tu tem que ir comigo porque hoje vai ter uma programação especial na igreja. Hoje tu vai gostar. E eu fui, na verdade, mais para agradar ela. Mas como o Senhor é perfeito, o Senhor sabe exatamente como faz as coisas. E
e sabe como nos resgatar, né? E eu fui naquele dia de noite, no culto com ela. E desde aquele dia até hoje eu nunca mais parei de estar ligada a uma igreja, de congregar, né? Depois daquela eu fui para uma outra e depois eu vim para Novo Hamburgo de volta, e daí eu estou aqui, né, há alguns anos já. E na verdade o que aconteceu comigo foi o seguinte, depois que eu fui em alguns cultos, o Senhor começou a trabalhar comigo através da palavra, mas eu continuava me sentindo mal e tendo crises de pânico, até que um dia eu cheguei, eu tinha saído num dia de noite, cheguei em casa mais ou menos tarde, e daí começou a palpitação, começou o mal-estar, e eu disse assim, Deus, agora eu estou te conhecendo, e eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais esses medos, esses mal-estar, essas crises, faz de mim o que tu quiser. Eu estou aprendendo que tu é poderoso, que tu faz milagres, eu preciso de um milagre na minha vida. E daí o Senhor me levou assim Eu recém estava conhecendo a Bíblia, a palavra, e eu peguei a minha Bíblia e abri. E o Senhor me deu essa palavra de Zaqueu, e eu fui lendo. E até que chegou no versículo número 5, que diz exatamente assim, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E aquilo ali eu senti que era exatamente para mim, que Jesus estava ali comigo e disse assim, Lela, hoje eu estou aqui na tua casa, vem, me recebe. E daí diz assim, no próximo versículo, assim, ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. E eu senti a mesma coisa, que eu estava recebendo o Senhor Jesus naquela hora. E foi tão bom, foi tão maravilhoso, porque eu pude sentir a presença de Deus dentro de mim, uma calmaria, uma paz, que nem dá para explicar, que só Jesus pode dar para alguém. E o meu coração foi se acalmando, eu fui recebendo aquela paz do Senhor. E eu tive certeza que dali em diante Deus ia começar a trabalhar na minha vida. E foi o que realmente aconteceu. Com o passar do tempo, dos dias, eu continuei indo nos cultos, eu continuei a buscar a palavra. Eu tinha algumas pessoas que me ajudavam também a entender, a me explicar o que significava. E o Senhor foi me curando. E daí Deus me deu uma estratégia de começar a parar com os remédios. Eu sabia que esse tipo de remédio a gente não podia parar assim de uma hora para outra. A gente tinha que ir devagarinho. Então Deus foi me dando, eu fui orando, eu fui pedindo sabedoria para Deus me livrar, né? Me curar e me livrar dos remédios. E assim eu fiz. E graças a Deus eu consegui. E eu vi assim que o Senhor estava me instruindo, me curando e me instruindo ao mesmo tempo. Então ele me curou da síndrome do pânico, né? E depois o Senhor começou a trabalhar em outras áreas da minha vida. E como a gente sabe, nunca tem fim, isso aqui nunca tem fim, o Senhor vai sempre trabalhando e curando, e a gente vai amadurecendo na palavra, a gente vai se conhecendo, Deus vai se revelando cada vez mais, e a gente vai descobrindo coisas que a gente não imaginava que existia, o poder de Deus, os milagres, a sabedoria. E eu glorifico a Deus por Ele ter me resgatado, me curado daquilo que eu mais precisava naquela hora, para depois eu conseguir caminhar com o Senhor e chegar até onde eu cheguei. E cada vez mais que a gente conhece, a gente vê que ainda não sabe quase nada, porque Deus é muito grande, Ele é muito poderoso e tem muito mais pela frente. Então a gente segue num caminho com o Senhor, e o Senhor vai nos dando vitórias, vai nos dando alegrias, força nas tribulações. Então eu agradeço a Deus
e glorifico o nome dele, porque hoje, sem ele, eu não poderia viver e eu não me imagino vivendo hoje sem o guiar do Senhor e a proteção de Deus. Amém?